Bem-vindos ao Tromodorama! Curiosidades sobre Hospital Playlist. Calma, quase que eu deixei cair a cadeira aqui também. Se você não assistiu meu vídeo da resenha completa sobre Hospital Playlist, clica aqui no card, abre outra aba, assiste lá e volta. Se você é um dorameiro que me ama e já assistiu, pode dar play também. Assim como o Big Jun, eu vou te transformar num cyber sobre essa série. E quando você for assistir essa série com um amigo seu, você fala assim, isso aqui é por causa disso, sabia? Não. Então, isso aqui eu sei te explicar o motivo. E aí você vai parecer muito coreaninho. Então vamos à primeira curiosidade. Todos eles têm religiões diferentes. Na verdade, 3 têm religiões diferentes, o Wikju e o Jonan, que ninguém falou sobre qual era a religião. E todos eles vivem fervorosamente a religião deles. Então é engraçado ver que você não precisa que seus amigos todos sejam do mesmo círculo religioso que você. Basta que vocês se respeitem. Gostou da dica, produção? Essa série é a primeira a ter um episódio por semana. E aí o produtor disse que eles tinham decidido fazer isso para que a série pudesse se manter. Por quê? Porque segundo ele, essa dinâmica de 2 episódios de 1 hora por semana, ela foi criada há muito tempo e foi ótima para o mercado audiovisual coreano. Mas ele acredita que isso precisa se reinventar. E se eles deixassem a série muito longa, com 16 episódios, 2 por semana, talvez eles não pudessem contar a história do jeito que eles queriam. Então eles optaram por isso. E também é muito legal, porque a série foi vendida para Netflix. E a Netflix tem muitas séries americanas que costumam ter isso, né? Um episódio por semana. Então ele é o primeiro drama coreano que se adaptou a esse formato do Netflix. E eu acho que foi super legal, porque deu muito certo. Temporada 2 já está confirmada. Os nomes têm significado, se você não sabe isso sobre nomes coreanos. Os nomes, eles têm um porquê, né? Não é só Por exemplo, Bárbara significa estrangeira. Mas eu tenho que estudar a tradução para você poder entender. Lá na Coreia, não. O nome Kyora, que é o nome de uma das residentes, que eu não vou falar pra vocês, mas enfim. Kyora, isso significa inverno. Então, se eu falar Kyoru, todo mundo vai saber que eu tô falando do inverno. E ao mesmo tempo é o nome dela. E Jongwon significa jardim. Então, as pessoas ficam juntando os nomes pra fazer nome de chique, sabe? A posição nos pôsteres é muito engraçada. Se você não sabe, na Coreia existe uma cultura de que quem está no centro é o melhor, é o mais famoso, enfim, é o que todo mundo ama. Isso acontece muito nos grupos de K-pop. Então, quem dança melhor vai pro centro. Tem muito essa luta durante as coreografias, né? Todo mundo tem que estar no centro em algum momento. E aí os pôsteres das séries que são lançados a cada episódio, eles mostram sempre algum deles no centro, mostrando que todos os 5 têm a mesma relevância para a série. Jung Suk é um ator extremamente famoso na Coreia. E aí ele ganha nada mais nada menos que 100 milhões de wons por episódio. Sim, meus irmãos, 100 milhões de wons, isso é dinheiro pra caralho. E aí ele virou e falou assim, gente, eu quero muito fazer essa série. E o pessoal falou assim, cara, a gente também quer muito você. Só que assim, tá ficando pesado, porque tá tendo muita despesa, assim, o salário, tá difícil. Aí ele falou, não, tá bom. Então eu topo deixar o meu salário de 70 milhões de wons para vocês conseguirem contratar mais atores ou ter mais dinheiro pra produção. O que demonstra que ele estava extremamente interessado em fazer essa série. E que bom, porque o personagem dele é um scene stealer. Você assiste e você fica, caralho, que Jung, não, que Jung. E você fica morrendo de rir, é muito bom. A Mi-do é uma atriz muito conhecida no ramo musical. Diríamos, inclusive, que ela é uma das grandes estrelas de musicais. Só que ela só tinha feito 2 novelas na vida dela, 2 dramas, né, na vida delas. Não eram personagens muito grandes. E aí o Jung Suk pegou o telefone, ligou pro diretor e falou assim, cara, eu vi um musical com a fulana, o nome dela é Mi-do. E ela é muito boa, eu não conheço ela, não conheço ninguém ligado a ela, mas eu acho assim que vale a pena você chamar ela pra conversar, porque eu acho que ela pode ser a sonhar perfeita. Aí o diretor falou assim, mas eu ainda quero fazer audições, eu acho que assim, é importante eu fazer audição, não vou chamar Mi-do. Aí o Jung Suk pegou o telefone, ligou pro diretor, falou assim, cara, eu assisti um musical com uma menina maravilhosa, eu não conheço ninguém, não é como se fosse uma indicação de uma amiga minha, ela só é muito boa, eu acho que ela seria a Songhwa perfeita.
Pega o telefone e vai ligadinha pra ela. Aí ele falou assim, cara, se 2 dos meus atores que vão fazer personagem de melhores amigos dela viram mulher e gostaram dela, quem sou eu pra ficar fazendo cena de não chamar pra uma audição? Pegou, chamou, ela passou. Enfim, nossa Supa perfeita. Muitos reviews de médicos no YouTube falam que a série é extremamente autêntica à veracidade da vida no hospital. Ou seja, a sala de cirurgia, a maneira como a dinâmica com os pacientes acontece, é muito louco porque assim, eu não presto atenção nesses detalhes porque eu não sou médica, né? Mas eu tava vendo um que era assim, eles tava tendo uma cirurgia e aí o personagem principal tava falando. E eu só tava prestando atenção no que o personagem principal falando, né? E durante essa review, um médico falou assim, você ouviu isso? Aí ela fala assim, ouvi, que louco, né? Aí eu fiquei assim, o que é? Eles falaram que eles conseguem ouvir a enfermeira contando quantas gases tem. E aí isso acontece porque era muito comum que você esquecesse gases dentro do paciente, né? Quando começa a hemorragia, você sai enfiando gases para poder estancar a hemorragia. E aí a enfermeira faz o seguinte, ela conta quantos gases tem no começo da cirurgia. E aí, antes de você fechar a pessoa, você conta quantas gases tem. E esse número tem que bater. E eu fiquei assim, tipo, cara, eles pensaram... Cara, se você pensar, não consegue nem ouvir direito. E eles pensaram até nesse detalhe. Eu acho que mostra que o diretor, ele teve o cuidado de ser muito realista, mas ao mesmo tempo não deixar essa realidade à vista pra você. Se você for médico, você vai entender. Se você assistir o drama 3 vezes, você vai entender. Eu não preciso me ater ao detalhe de que eu tô sendo extremamente realista. Eu já estou sendo. Faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. Mas você precisa ser muito atento aos detalhes nessa série. Ah, mas por quê, Bárbara? Porque uma das coisas que eu acabei de falar foi que eles são muito realistas, mas só pra quem é muito atento. E porque você consegue calculando o ano dessa série pelas estações. Aí se você não for atento que passou a estação, você não sabe que já passou 3 meses. Também os calendários. Na série, se você for ver, eles carregam alguns calendários, assim, tipo, numa porta, ou alguém fala, você vê num celular, então você consegue acompanhar o tempo passando. E aí, eles, lá na série, eles falam assim, tipo, daqui a 3 meses tal coisa. Ninguém chega e fala, chegamos em outubro. Não, o calendário de outubro tá em algum lugar. Preste atenção. O que mais? Cores, as cores que trazem sentimentos, vestimentas. Então, tem uma cena que a mãe de um dos personagens, ela tá muito triste com um dos filhos dela. E aí você pode ver que a vestimenta dela é como se fosse de um velório, sabe? Ela estava indo para a morte. É muito louco isso. E também tem a linguagem do diretor. Ele se inspirou no diretor de Parasita, Bong Joon-ho, que criou assim uma linguagem muito clara de mostrar para o espectador que estava atravessando barreiras ou enfim, sendo aquele, como é que eu falo a palavra? Tipo assim, isso, quem estava ultrapassando limites. Então, se você for ver, as cenas têm linhas. Se eles vão se juntando, se eu como personagem venho mais pra cá e ultrapassei a linha, quer dizer que sou eu quem está ultrapassando o limite daquele sentido, daquela storyline, entendeu? Então é muito legal, porque depois que eu fiz, eu falei, cara, isso faz total sentido. E aí ficamos eu e produção assistindo a série, prestando atenção em todas as linhas. A gente falou, tem 2 linhas ali, ó, eles têm mais barreiras para ultrapassar. É muito legal. Então preste bastante atenção nos detalhes, que isso vai fazer diferença. Vai deixar mais divertido assistir o drama. Outra coisa que eles fizeram foi dar nome de jogador de beisebol para os núcleos dentro do hospital. Como assim? Então, dentro do núcleo de cardiologistas, você vai ter os nomes dos jogadores de beisebol do time NC Dinos. Então, tipo, nomes famosos. E aí, dentro da obstetrícia, você vai ter nomes do time Hanwha Eagles. E aí eles perguntam assim, pô, mas por quê? Porque tem muito personagem. De fato, tem muito personagem que às vezes tem, tipo, sei lá, 1 minuto de cena durante o episódio todo. Então, pra eles não se perderem, eles criaram isso. Então, a gente, vamos lá pro elenco do NC Dinos. E aí eles sabem de quem que eles estão falando, os nomes são todos, criam um núcleo, assim, uma proximidade entre os personagens. E a escritora disse que pra ela era muito mais fácil de se organizar assim, e se a escritora disse, eu acredito que ela que escreveu, né? A ideia da banda já existia. Então, tinha que ter uma banda, não criou porque o Jung Suk sabe cantar, criou porque precisava de alguém. E aí o casting foi feito de acordo com as habilidades dos atores. E aí é engraçado que todo mundo já tinha um histórico do instrumento que ia tocar. Menos a Midou. Por quê? Porque ele nem pensava na Midou.
Então a Midou foi a única que teve que aprender do zero a tocar baixo. Mas de resto, todos eles já sabiam tocar o instrumento que deveriam tocar. E aí eles cantam essas músicas antigas que falam sobre a juventude dos personagens. E eles, durante a gravação, fazem a gravação do áudio da cena. Faz sentido? Então assim, eu tô gravando lá. Neuá. Esse áudio aqui é o áudio que vai pra novela. Que vai pra TV. E eu achei super legal, né? Dar uma ideia assim, tipo, de ao vivo. E eles ficavam mó nervosos. E se você já assistiu Hospital Playlist e tem alguma teoria, por favor, compartilhe comigo aqui nos comentários. Eu tenho lido muita teoria de Hospital Playlist. E eu estou chorando, porque eu vou ter que esperar até 2021 para a segunda temporada. Produção, qual foi a sua reação quando você soube que só vinha em 2021 a segunda temporada? O quê? É basicamente o que eu queria. Se por mim, se pudesse ser até um negócio de junho, um negócio por cima mesmo, assim, sabe? Seguido. Pode ser novela também, um negócio de A Favorita, faz o ano todo a novela só. Eu aceitava, que é muito bom, gente. Mas só vem em 2021 a segunda temporada. Até lá a gente pode criar diversas teorias e eu quero partilhar essas teorias com vocês. Então deixa aqui nos seus comentários, por favor. Vejo vocês na próxima ou na anterior. É você quem decide a ordem. Beijo, annyeong!